Como é que eu me torno uma marioneta? Como é que eu perco a minha liberdade? Pelos meus desejos. É sempre assim que eu sou apanhado na teia de escravidão. É sempre por aquilo que eu desejo, por aquilo que eu quero ser uma ilusão. O desejo é o exercer da minha vontade no mundo. Quando há equilíbrio, traz o propósito da minha existência. Quando baseado em ilusão, traz sofrimento. O problema não é desejar, o problema é desejar a partir da ilusão. Se eu desejar a partir da realidade verdadeira, da realidade real, da consciência, os meus desejos dão frutos incríveis. Se eu desejar a partir da ilusão, o resultado será inevitavelmente desilusão, sofrimento. O mundo ensinou uma ilusão atrás da outra. Ir incessantemente buscar fora por um estado de bem-estar, de alegria, de prazer, de amor, de aceitação, de aprovação, de validação. Ir buscar fora, ir buscar fora, ir buscar fora. É esta a prisão, o ir buscar fora. Tentar ir buscar fora um estado interno de bem-estar, de plenitude. É assim que nos tornamos marionetas. E é tomando consciência disto que podemos dissolver as crenças que nos mantêm nesta roda, neste ciclo. Ir para o mundo a partir de um estado de plenitude e criar as experiências a partir desse estado. É o único modo de ser livre e não tentar ir buscar esse estado de plenitude ao mundo. Tentar ir buscar esse estado de plenitude ao mundo. Seja lá o que for que eu tente ir buscar fora de mim, só vai trazer sofrimento. Porque é uma ilusão consegui-lo fora. E eu posso permanecer na ilusão muito tempo e acreditar nela muito tempo. Quanto mais depressa eu me aperceber que é uma ilusão e a deixar ir, mais depressa o sofrimento termina. Todo o sofrimento é só isto. Acreditar numa ilusão e querer mantê-la como realidade. Todo o sofrimento é só isto. Acreditar numa ilusão e querer mantê-la como realidade. Compreender o que é o sofrimento é findá-lo. Descobrir a nascente da dor é transformá-la na nascente de algo maior. É o fim do desejo que a mantém viva para passar a um desejar mais expandido. O desejo é a força motriz da criação e só é saciado plenamente quando não há nada maior para querer. Isto é a descoberta do absoluto, da fonte da vida.
Descoberta é esta que só é realizada quando a busca no exterior cessa espontaneamente, após um mar de desilusões. Após todas as desilusões, quando eu me canso de me desiludir, de procurar no mundo fora, então eu viro-me para dentro e descubro aquilo que sempre andei à procura fora. O estado interno de plenitude, que é o meu estado natural. Eu descubro a fonte da vida. O desejo é o motor da vida. Sem desejo, nada existiria, nada se manifestaria, só a pura consciência, o ser. O desejo. No entanto, quando o desejo nasce a partir da ilusão, só cria sofrimento. Todo o sofrimento e até a doença física nada mais é do que um desejo ilusório que eu não desisto de. Ou seja, é uma ilusão à qual eu estou apegado e não quero deixar ir. Não é o corpo que decide os desejos. O corpo obedece à consciência. Aquilo em que a consciência acredita cria os desejos. E assim o corpo obedece a isto. Quando eu tenho uma doença, o que é que eu quero que provoca aquela doença? Aparentemente isto pode parecer um absurdo, mas é o que é que eu ganho para o meu ego com aquela doença? Ter a desculpa ideal para não fazer nada ou aquilo que verdadeiramente quero, não tenho coragem, então agora tenho a desculpa certa. O que é que eu ganho? Eu quero as coisas porque eu ganho algo. O ego quer as coisas porque ganha algo. Quando eu me apercebo daquilo que eu quero ganhar e estou disposto a deixá-lo ir porque é pequeno comparado àquilo que eu posso querer algo muito maior, muito melhor, então eu deixo ir isso. Todo o sofrimento, toda a doença nasce disto, de um querer ilusório ao qual eu estou apegado. É só perguntar sempre: o que é que eu ganho com isto? Por que é que eu quero manter isto na minha realidade? Quando eu estou pronto para deixar ir esse querer da minha realidade, quando eu deixo de querer, então eu sou livre disso. E assim se manifesta uma realidade diferente. Há uns anos escrevi um livro que se chama A Proposta de Castanha. E a Proposta de Castanha tinha uma frase que era: o sofrimento é um querer que passa quando quer falecer. É exatamente isto. O sofrimento é um querer que passa quando quer falecer. O sofrimento só perdura em mim enquanto eu estou apegado àquilo que ele me dá, àquela ilusão. Eu dali tenho de. Aquilo é o propósito da minha existência, aquilo é o amor, aquilo é. Eu preciso daquilo, aquilo é a minha segurança. Quando eu estou pronto para deixar ir, seja o que for,
então o sofrimento termina. Na vida, no mundo, do ser humano, só é possível existir de dois modos. Ou ser uma marioneta dos condicionamentos da personalidade, ou ser livre, ainda que com os condicionamentos de estar no mundo da forma. Mas ser um ser humano que age em liberdade, que age a partir da consciência e não a partir dos condicionamentos. Porque só é possível isto. Ou estou a agir por medo ou por amor. De um lado os condicionamentos, do outro lado a consciência. A escolha é sempre e só entre isto. Como é que eu me liberto dos condicionamentos? Os condicionamentos fazem-me ser uma marioneta. Não sou eu que estou a agir, a pensar. Eu estou a ser vítima do sistema de crenças em que acredito. E aqui entram os desejos. Os desejos é tudo aquilo que eu quero. É para onde a minha vontade está direcionada. A vontade equilibrada torna-se um com a consciência. Torna-se a vontade da consciência omnipresente. Porque eu tomo consciência de que eu sou isso. Só existe isso. E tudo o resto é uma ilusão que me escraviza. Enquanto eu não realizo isto, eu sou dominado pelos meus desejos. Sou manipulado pelos meus desejos. E desde sempre, aqueles no poder, no mundo, usam isto a seu favor. Vivemos para sobreviver. O ser humano da sociedade atual vive para sobreviver. Trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana e distrair-se um bocadinho. E assim vai, numa roda viva sem parar. Viver para sobreviver, tendo pequenos prazeres do exterior. E é esta a ilusão. Quando eu consigo isto, há sempre mais alguma coisa para conseguir. Eu consigo o carro, há um carro melhor. Eu consigo o computador, há um computador melhor. Eu consigo o telemóvel, há um novo a sair. Há sempre algo melhor para conseguir. Eu consigo os dentes, agora é o cabelo. Eu consigo o mestrado, agora é o doutoramento. Eu consigo o doutoramento, agora é o doutoramento noutra área. Eu consigo a casa, agora são os arranjos da casa. Os móveis, a televisão, os relacionamentos. A sociedade está toda virada para ir buscar a felicidade fora, na realização desses desejos ilusórios que prometem felicidade, que prometem aquele estado interno de bem-estar, de plenitude, de aceitação, de amor que todo o ser humano anseia. E a sociedade ensina-nos a ir buscar fora. E então assim entramos na roda infindável, no ciclo infindável de sermos marionetas, chamada a roda de Samsara. O karma.
O karma é a consequência das nossas ações. A roda de samsara é aquilo que nos mantém a gerar karma. É ir buscar no exterior. É a minha vontade direcionada para a ilusão que me mantém nessa roda, nesse ciclo, que não cria nada de novo. Como é que eu posso não ser marioneta dos meus desejos? Os desejos estão lá e não adianta fingir que eu não os tenho. Sobre relacionamentos e houve várias perguntas que surgiram, já foi feito um podcast sobre isso. Sobre estar num relacionamento e apaixonar-me por outra pessoa. Como é que é possível eu, por exemplo, não me apaixonar só por mulheres ou por homens com aquele padrão? Aquela mulher bonita, independente, ou a mulher bonita, surfista, ou o homem executivo, e depois no fim essa pessoa não me dar o valor que eu mereço. Porque é que eu me apaixono por esse tipo de pessoas? Esse é o meu desejo. Isso é aquilo que eu quero. Porquê? Porque eu idealizo aquilo como o bom, o melhor. Então eu desejo aquilo. E eu torno-me vítima dos meus desejos. Eu sou sempre uma vítima dos meus desejos. Eu sou sempre uma marioneta dos meus desejos. Sempre que os desejos são ilusórios. Se o desejo for pela realidade última, pela realidade real, então o que acontece é que esse desejo me vai levar à dissolução de todos os outros desejos. Eu começo-me a perceber da ilusão em todos os desejos. Eu posso não desejar ainda a iluminação, ou seja, a consciência da realidade, com R maiúsculo. E posso experimentar durante vidas e vidas um arquétipo. Tudo o que existe é um arquétipo. Agora vou experimentar o arquétipo da mulher e da família perfeita. Agora vou experimentar o homem que tem tudo. Agora vou experimentar e estou ali naquele padrão vibratório. Quando eu me farto de desilusão, de sofrer, quando eu me farto de não é assim que eu vou conseguir a minha felicidade. Não é através dos meus filhos que eu vou conseguir a felicidade. Os filhos não são o propósito da minha existência. Eu não posso encher o meu vazio com os meus filhos. Poder até posso, mas isso traz sofrimento para todos. Um homem que se apercebe que está a ser vítima do desejo por aquele padrão de mulher, a mulher modelo que é linda e bem-sucedida, e anda atrás dela, anda atrás dela, anda atrás dela, e depois é traído. E depois de novo com outra, e depois de novo com outra, e depois de novo com outra. Depois, se calhar, ele começa a valorizar mais outras características naquela mulher. Isto é a mudança de um estado de consciência que dissolve certas crenças, que o bom é aquilo. Então, novas crenças são formadas. Então, começa a acreditar que o bom são outras coisas.
num estado de consciência mais expandido, onde há mais amor, onde há mais liberdade, o ser passa a desejar algo maior. É sempre assim. Os desejos caem por si só quando eu me apercebo que só trazem sofrimento, que são uma ilusão, que desejar aquilo não me vai trazer a felicidade. Dá-me a felicidade inicial, que não é a felicidade real, é uma felicidade condicionada a eu receber momentaneamente algo que o meu ego idealiza. Mas assim que aquela coisa se mostra por aquilo que é, pronto. A ilusão está desfeita, o sofrimento começa. O ser humano é vítima única e exclusivamente da sua própria vontade. É vítima única e exclusivamente dos seus desejos. Por isso, em alguns caminhos espirituais se diz não desejar nada. Não desejar nada não é possível, não é saudável. E ao mesmo tempo podemos interpretar o não desejar como não ter necessidade. Ou seja, eu posso desejar sim sem ter necessidade. Eu posso querer coisas sem ter necessidade delas. Isso é que é a prisão. Depender daquilo para ser feliz, depender daquilo para me sentir aceite, amado, uma boa pessoa, que o meu valor é determinado por aquilo. Isso sim é a prisão. Então, eu posso sim desejar todos os desejos que vêm do coração são inspirados pela consciência omnipresente e são o meu propósito de vida. Esta é a diferença entre ser um escravo e viver uma vida de expansão e alegria. Seguir os desejos do coração, a vontade alinhada com a consciência, guiada pela intuição. Ou o mundo da ilusão, que só traz sofrimento. E que inevitavelmente termina sempre do mesmo modo. Tanto sofrimento, tanto sofrimento, tanto sofrimento, tanta experiência que o fim é sempre o mesmo, que o ser humano diz: eu não quero mais disto, chega. E então passa para o degrau superior, mais um degrau. O que há disponível no próximo degrau? Anandamayi, Anandamayi Ma, dizia: o teu desejo deve ser pelo absoluto, por Deus. Isto posto em palavras para pessoas desta sociedade moderna e especialmente ocidental. Parece coisa de santo, não é? Parece assim, ai credo, Deus me livre só ter desejos por Deus. Não sou um padre, não sou uma freira. Isto demonstra o quão longe as pessoas estão de perceber o que é que significa
desejar só o absoluto, a realidade última. Não significa ser uma freira ou um padre, não significa ser privado de desejos, significa ter desejos tão grandes, colossais, maiores do que todos os outros, mais refinados do que todos os outros. Eu já não me contento só com uma mulherzinha bonita ou só com um homenzinho bonito. Eu já não me contento só com um título de doutor. Eu já não me contento só com uns milhares na conta. Eu já não me contento com uma ilha só para mim. Eu já não me contento, seja com o que for. O meu desejo é pela criação de o estado de plenitude que eu já estou a viver ser trazido a esta realidade física. Este torna-se o desejo de qualquer pessoa que vive a consciência em si, está consciente da consciência, que está em união com Deus, que a sua vontade e desejo se tornou um com Deus. Eu vou tornar a minha realidade aqui neste plano físico a minha realidade interna. Eu vou expressar essa realidade interna aqui neste plano e transformar e inspirar todos ao meu redor a encontrarem essa realidade de plenitude. Realidade de bem-aventurança, de não julgamento, de igualdade, de amor incondicional e incondicional. Não ser mais uma marioneta. Não ser mais apanhado pelos desejos. Porque enquanto existir o desejo, eu vou ser apanhado por ele. Eu até posso resistir. Não adianta de nada. Vai estar lá eternamente até eu olhar para ele e o dissolver. Não adianta resistir, não adianta fugir dos desejos. Há que ser sincero. Eu desejo isto. Ok. Este é o meu nível de consciência. Se eu preciso daquela experiência, vamos vivê-la. Vamos vivê-la, vamos saboreá-la. E depois, quando o sabor não for bom, então aí eu estou pronto para dissolver aquele desejo e passar para um desejo mais expandido. Olá, amado coração. Se estás a ouvir este episódio, é importante que continues a ouvir a segunda parte. Procura por Sair do Sofrimento, Samsara, podcast de Criação Consciente com Sai. Até já.